Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e nesse vídeo eu vou falar sobre autogestão. Eu vou explicar nesse vídeo por que é importante e eu posso dizer já de antemão que é um assunto que salvou a minha vida. E eu espero que eu possa contribuir aí com sua jornada, porque autogestão é um assunto do nosso repertório. Porém, antes de tudo, eu tenho que começar a explicar a diferença, deixa eu aumentar aqui meu vídeo, de autogestão pessoal e autogestão empresarial. Tem diferença? Tem. Na verdade, tanto um quanto o outro, ele te leva a ter, principalmente, autonomia. E ter autonomia nos dias atuais é essencial tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Então, quando uma empresa ela tem uma gestão otimizada, ela consegue passar essa gestão para os seus colaboradores e é onde gera autogestão empresarial. E aí ter essa autonomia para tomar decisão é essencial. Mas se a gente for analisar, é um processo de evolução a ser conquistado nas empresas. Só que o primeiro passo começa por onde? Pela sua vida. Então é isso que a gente vai ver. Então, a autogestão, ela é resultado de um processo. Que processo que é esse? O processo do autocuidado, o processo de se amar, de se resgatar. Então, é uma conquista que você acaba tendo na sua vida por você olhar para áreas da sua vida. Então, quando eu falo que ele é um resultado, significa que coisas precisam ser feitas para que essa autogestão possa acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar no decorrer do vídeo. Deste mesmo título do vídeo, a gente tem um artigo que está aí na descrição do vídeo, onde vai ter vários links relacionados ao que eu vou falar durante o vídeo, tá? Então, a autogestão é um dos ingredientes, inclusive, para a inteligência emocional. Então, inteligência emocional é a habilidade que deve ser conquistada no século que a gente está. Se você olhar para muitas reportagens que estão acontecendo, e tende a acontecer um número grande de suicídios. É um assunto pesado que precisa ser dito. O que acontece? Se a gente fosse analisar que as pessoas seriam salvas pela quantidade de igrejas que tem no mundo, todo mundo já seria salvo. Então existe assim inúmeras ferramentas para as pessoas buscarem um autoconhecimento. Só que muitas vezes não basta só o acesso à informação. A pessoa ela precisa praticar muitas coisas só que na vida dela. A autogestão é um ingrediente principal para essa inteligência emocional, porque é fácil ser bom quando tudo vai bem. Agora, você precisa da inteligência emocional quando as coisas vão mal. E é aí que a autogestão lá entra. Então, se você pratica, principalmente você entende por onde que eu começo a praticar autogestão na minha vida, você vai ver que quando o caos vem, você vai continuar praticando. E é onde realmente a gente tem que ser inteligente. Então, a autogestão, ela é sim um ingrediente para a inteligência emocional. Então, a gente precisa então mergulhar nesse ponto. Então, por que é importante, né? Ter. Será que isso ajuda no dia a dia? Aí eu vou falar sobre mim, tá? Em 2021, eu tive Covid, eu fiquei internado 7 dias. Eu já tinha a autogestão antes, eu ensino sobre gestão no Borelli Academy, só que a autogestão ela é sempre um ponto a ser lapidado. Então, mesmo que você tenha, você tem que fazer também seus ajustes, né? E quando eu tive o Covid, fiquei internada, durante eu fui cuidada, né? Porque eu fiquei internada porque eu não tinha mais condições de cuidar de mim. O corpo, né? Era tudo muito. Eu fui parar num estado que, tipo, não conseguia nem tomar banho. Só que depois, pós-Covid, você tem a parte do cuidado. Então, você tem que tomar os remédios no dia certo, você tem que voltar nas consultas, você tem que fazer alguns acompanhamentos. E eu lembro que nessa época eu tive também uma cliente que ela estava passando por uma situação de saúde, né? E ela estava no pós-tratamento. E eu lembro que quando a gente conversou após a minha internação, eu falando para ela que o quanto até para ficar doente a gente precisa de gestão. E ela até riu junto comigo, depois a gente chegou a fazer até uma live junto. Por quê? Se você não tem a habilidade de organizar a sua vida, até para cuidar de você, você vai pipocar.
Então, a autogestão, ela me ajudou, não só, ela me ajuda na empresa, mas principalmente nos bastidores da empresa, né? Que é quando a vida está acontecendo e você precisa ter essa autonomia. Então, a autogestão é importantíssimo para a vida em nível pessoal. E por onde começar? Então, muitas vezes, quando o caos se estabelece ou a gente se perde em pensamentos, alguma coisa do tipo, para a empresa eu tenho sistema, eu tenho software, eu tenho processos aqui que me ajudam. Só que em nível pessoal, eu sempre faço o seguinte: comece pelo básico. E o que é o básico? O básico é simplesmente você. Peraí, que o meu corpo precisa? O meu corpo, para estar vivo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Então, ele precisa de água. Então, eu vou beber água. Aqui, para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer um squeeze personalizado, porque primeiro você tem que escolher uma água boa para você beber. E aí, na internet, você encontra diversos profissionais falando sobre isso. Eu gosto muito das orientações do professor, do Dr. Lei Ribeiro, tá? Então, inclusive, essa é uma orientação que eu aprendi com ele. Eu sempre busque água em torno do pH 7,5, porque é próximo do pH do sangue. Então, a primeira coisa é definir a qualidade da água que você bebe. E quem tem dificuldade em beber a água numa quantidade de vezes, como eu tinha, e às vezes eu volto a ter esse hábito ruim, aí eu resgato, né? Porque você tem que puxar para você. Eu fiz um squeeze para poder ter água fresca sempre próximo de mim. Aí você pode ter uma garrafinha, alguma coisa do tipo, mas isso aqui é só para mostrar que foi uma ação dessa autogestão, tá? Então eu sempre tenho a água aqui próximo de mim. Comer com qualidade. Esse comer com qualidade requer sim que você aprenda sobre alimentação, defina às vezes cardápio. E parece até que sai mais caro, mas não, porque você passa a escolher as coisas e aproveitar as coisas da melhor forma. Eu posso dizer que quem não tem isso hoje naturalmente é um projeto a ser vivido, ser aprendido e vivido. Então, não desista. É nesses pontos básicos que a gente tem que ser bom. Então, é por aí que a gente começa. Neste caso, não onde eu morava, mas eu mudei de cidade recentemente. Então, uma das primeiras coisas que eu parei, falei, tá, eu preciso de água. Aí eu fui resolver o quê? Um fornecedor de água. Pois eu preciso comer com qualidade. E aí, no meu caso, eu contratei uma mentoria com uma nutricionista para me instruir melhor, para que eu pudesse ter uma bagagem de informação melhor para tirar esse assunto do colo. E assim eu fiz, e eu estou praticando até hoje. Então, é uma coisa que você começa e você vai praticando no seu dia a dia. O terceiro ponto é o dormir com qualidade, porque o dormir é um remédio. Gente, o sono, ele é num nível mágico. E quando você para estudar ou para ler sobre o sono, você fala: meu, eu preciso respeitar os limites que o meu corpo já impôs. Então, beber água com qualidade, comer com qualidade e dormir com qualidade é o mínimo do mínimo que a gente faz para o corpo. Mas ainda tem mais dois itens que são importantes, faz parte desse básico, desse combo básico, que é a segurança física. Então, o corpo, ele precisa estar em movimento. Aí entra atividade física, que seja nem que for uma caminhada. E aí você vai melhorando, você vai melhorando. Atualmente, eu voltei a praticar pilates, yoga, e eu tô resgatando ao ponto que eu for equilibrando todos esses pontos aqui e mais esses outros aqui. Então, muitas vezes você percebe que a gente não faz o melhor com o básico, quem dirá com outras coisas. E isso é autogestão, é você parar, peraí, deixa eu fazer escolhas melhores, né? E por último também aqui, higiene pessoal. Então, é escovar os dentes, lavar os cabelos, né, as roupas estarem limpas. Nossa, mas é algo tão simples, ou é algo tão do cotidiano, mas muita gente peca. A autogestão começa com o básico, muito bem feito. E depois você vai aumentando seu nível de dificuldade, como num jogo, né? Tem esse filme aqui que chama Juventudes Roubadas.
Eu vou deixar o link aqui disponível, deve estar aparecendo por aí agora, porque eu já fiz um vídeo falando sobre esse filme. Não é um filme tão conhecido, mas é um filme que ele te toca de uma forma, pelo menos para mim, né, eu achei muito interessante, porque ele trata de um cenário que talvez muitos de nós não vivemos. Muito aqui vão ter experiência de ter vivido uma pandemia, né? Era algo que só acontecia no século passado. Então, quando se falava pandemia, você pesquisa na internet, você via fotos cinzas, né? Porque é coisa que acontecia lá em 1920, tão longe, até que a gente viveu uma, né? E ter vivido uma faz você ter essas memórias pro resto da vida. Só que muitos de nós não vivemos uma guerra. Só que nós vivemos constantemente guerras, que não seja de armas, mas guerras emocionais, guerras sentimentais. E este filme especificamente ele fala sobre isso, a perda da juventude para um cenário que pegou muita gente, teve que interromper diversas vidas, amores, né, situações, sonhos. E o mais legal desse filme, que no contexto, né, eu acho ele muito bom, é a mensagem dele, que é o resgate do básico. Então você imagina alguém que tenha perdido parentes, relacionamentos, e a pessoa se vê perdida, ela fala: o que eu faço para resgatar? Por onde eu começo? E eu lembro dessas, foi uma das últimas cenas, não querendo dar spoiler, mas já dando spoiler, porque talvez você seja preguiçosa o suficiente para não buscar assistir o filme. Mas tem uma cena onde eu acho muito bonita essa cena, onde uma amiga, né, da personagem fala: começa pelo simples. O recomeço sempre é pelo simples, pelo básico, pelo essencial. Então, se você está num momento de recomeço, que às vezes você está sofrendo pela perda de um relacionamento, independente de ser um relacionamento amoroso, ou a morte de alguém, ou a perda de um trabalho, de um projeto, você está sofrendo, o seu sofrimento dói, é a sua perda, independente dos adjetivos que forem, você está sentindo que está doendo nesse momento. E aí, quando você sente essa dor, você pensa assim: eu não quero mais. Quantas pessoas falaram: eu não quero mais, porque dói de um jeito que chega a pessoa a querer fugir da própria existência. Então, antes que você fuja da sua existência, se torne o seu projeto de vida e é onde você começa a se resgatar. Então, só por onde que eu começo? Calma, começa aqui cuidando de você, cuida do seu corpo, dá água para ele, dá comida para ele, dá sono para ele. Trate o corpo como se fosse, apesar dele ser seu, como se ele fosse uma criança. Fala: olha, eu vou dar água para você, eu vou dar alimento para você, eu vou colocar você para dormir, eu vou cuidar de você, eu vou limpar você, eu vou mimar você. Então você começa por você. E aí os seus sentimentos começam a diminuir um pouco a intensidade dessa dor. E aí é hora então de buscar o próximo nível, que no meu ponto de vista é você saber a fundo sobre necessidades humanas. Vou separar aqui para ficar mais fácil. Se você nunca ouviu falar sobre a pirâmide de Maslow, em breve vai ter um vídeo só sobre a pirâmide de Maslow, mas a nossa vida, as nossas necessidades, elas têm camadas. Então, por onde eu começo o resgate além do básico? Pelo espiritual. Aí é você se conectando com Deus, uma meditação, é você buscando uma igreja, seja lá o que for, busque a sua forma de reconexão. Depois você vai cuidar das necessidades fisiológicas, que são o básico que eu falei, o combo do básico é esse nível 2. Depois você busca cuidar da sua segurança, tanto a física, financeira, né? O estado mental também de segurança, porque segurança não é só física, não é só dinheiro, mas também a segurança emocional e mental.
Eu já passei por uma situação de relacionamento, onde só eu tinha um relacionamento, e eu precisei, na época, buscar uma psicóloga, porque a dor que eu sentia, eu já não conseguia lidar sozinha. E eu queria entender por que, que eu estava naquela dependência emocional, e eu busquei ajuda, e me ajudou muito. Então, às vezes a gente tem que ceder e a ponto de reconhecer que, putz, sozinho eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, né? E o ideal são os profissionais que trabalham com a dor que você sente, né? E aí você vai buscar resolver questões de relacionamento. Então você, pela pirâmide de Maslow, você pode ter um autorresgate. Só que antes de sair fazendo, é bom se conhecer. Aqui a gente faz um diagnóstico pessoal, que é o diagnóstico baseado na pirâmide de Maslow, que vai estar no link dentro do artigo que está aqui na descrição do vídeo. Que se você tiver interesse, é um serviço, é uma prestação de serviço rápido, e a gente gera um gráfico da sua pirâmide de Maslow. Então você vai olhar para a sua vida e falar onde que eu tenho que olhar com mais afinco. Então fica aí o convite para você. Depois disso, olhar para suas sombras. E as sombras, aqui é um outro processo que a gente tem. E por que, que eu separo tudo? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, na pior situação, comece por aqui. Bebe água, come, tal. Vai avançar? Vou avançar. Olhe para suas necessidades humanas. Vamos avançar mais um pouco? Vamos avançar mais um pouco. Então vamos tirar, erguer o tapete e olhar para ver o que tem embaixo desse tapete aí. E aí a gente olha para as sombras psicológicas. As sombras, elas são um sistema de defesa. Eu vou fazer um vídeo também só sobre sombras, mas é um sistema de defesa que foi criado há muito tempo nas nossas vidas, desde quando a gente é criança. Só que são várias possibilidades de sombras. O que a gente faz aqui? A gente mapeia as principais, né? Então existe um curso. Por que curso, Sueli? Porque é pontual. Então, como ele está no EAD, você clica aqui no artigo e aí lá você consegue acessar o link, porque você mesmo consegue fazer o seu diagnóstico de sombras, tá? Então você faz a aquisição desse curso e aí você acessa a informação, baixa o mapa, assiste a aula e está resolvido. Por que mapear? Porque mapear é a primeira etapa do reconhecimento. Você vai identificar por onde você vai começar a resolver. Então, o mapeamento é muito importante. Diagnosticar é muito importante, porque a partir do diagnóstico você tem o tratamento. Então, por isso que identificar sempre é importante. Aqui a gente identifica, aqui a gente identifica. Então, a gente trabalha muito com diagnósticos, tá? Então, reconhecer suas sombras faz com que você se fortalece e aí você vai trabalhar a ressignificação dessas sombras da forma que você determinar, só que não é um ambiente desconhecido, tá? Outra forma de identificar sombras, mas aqui já entra num outro nível, que é o nível de desenvolver habilidades. Essas habilidades é o que a gente chama de habilidades que potencializam a condução das coisas. A principal habilidade que muita gente tem dificuldade, e eu também vou ter que fazer um vídeo sobre isso, especificamente, é a gestão no tempo. A gestão no tempo, ela é má aprendida. Ela foi aprendida de forma totalmente aversa, e assim, hoje o nosso método para ensinar sobre gestão do tempo chama-se, por exemplo, terreno do tempo. E a gente fez até laboratório para poder condensar esse aprendizado. Porque quando você não tem gestão no tempo, você não tem a habilidade de conduzir demandas. E aí a demanda ela tem todo o tempo. Tem na sua casa, tem no seu trabalho, tem no lazer. Então, se você perde a mão neste tipo de habilidade, que muita gente acha que sabe fazer, mas sempre precisa melhorar, e às vezes é coisa simples que pequenos ajustes levam à excelência, né? Então, desenvolver habilidades é muito importante. Outra habilidade importante também é a habilidade de gestão financeira. Então, perceba que tanto a habilidade da gestão do tempo
e a gestão financeira servem para qualquer pessoa, independente de ter negócio ou não. Aliás, esse assunto autogestão pessoal, ela serve para qualquer pessoa, seja você colaborador ou empreendedor, tá? E aí a gente cai aqui nos negócios porque empreenda na sua zona de genialidade. Aqui no artigo você vai ter acesso no link, né, que está na descrição deste vídeo. Se você estiver ouvindo em formato podcast, vai ter o link também para o artigo. No artigo você tem acesso a todos os links de algumas coisas que eu comentei aqui, inclusive para um outro artigo que fala só sobre zona de genialidade. Em breve eu também vou fazer um vídeo sobre isso, mas por que isso aqui está dentro de autogestão? Porque quando você busca o seu caminho do meio, quando você vai ajustando, quando você vai cuidando de si, você vai percebendo que você é construtor, é construtora e naturalmente você quer empreender. Empreender sem autogestão é tiro no pé, até porque muita gente começa pequeno. Então, se você tem autogestão pessoal na sua vida, você provavelmente vai ter autogestão nos negócios, do tamanho que você é. E aí a gente começa a entrar em outras esferas, logicamente, mas para você ser um bom empreendedor hoje, você precisa aprender, principalmente, cuidar de você. Então, a gente conhece, eu me incluo nisso, né? Que vira e mexe, a gente tem aí uma dor de barriga, alguma coisa, a gente já caiu, né, em diversos pontos, tivemos a situação aí do Covid. Então, se você empreende e não tem autogestão, fica muito difícil para você. Então, quando você é empreendedor, você precisa lembrar que você é a primeira peça do seu negócio. Então, quanto melhor você for com você, melhor você vai ser para o seu negócio, para a sua vida. Então, esse é o vídeo hoje sobre autogestão. Eu espero ter contribuído de alguma forma na sua existência. De qualquer maneira, eu sigo praticando autogestão na minha vida. É um assunto que faz parte do meu repertório empresarial e eu vivo esse assunto também. Então, tudo isso que eu passei para vocês, além da gente ensinar, eu quero poder compartilhar cada vez mais, porque mais do que a gente ter soluções para, é você primeiro entender a importância de. E aí a gente sempre tem ferramentas para ajudar nisso. Mas isso é um assunto que, se fizer sentido para você, você vai despertar para ele com a gente ou sem a gente. E é isso que a gente quer focar. Que você tenha esse assunto em sua mente e saber que aqui na Borelli Academy, eu ou colaboradores, a gente vivencia isso. Isso é um valor para a gente. Buscar autogestão pessoal é essencial para a gente poder sobreviver atualmente nesse mundo. Então, vai buscar aí sua forma e se quiser, né, estar junto com a gente para facilitar a sua jornada, é só entrar em contato. Até mais. Tchau, tchau.